Próximo vídeo, então, é sobre Aristóteles. Vamos dar uma olhadinha que nós temos Aristóteles aqui, né? Aristóteles foi aluno de Platão e convidado pelo rei Filipe da Macedônia para ser professor do príncipe Alexandre, o famoso Alexandre o Grande, aquele que expandiu o território, o domínio do Império Romano no seu período. Então, olha só que interessante. Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande, aquele cara que conseguiu expandir o Império Romano. Então, se nós dermos o crédito para Aristóteles da capacidade de gestão que tinha Alexandre ao governar uma nação, aí um império que se expandiu e conseguia ter o controle de uma região muito grande, talvez, né, se nós dermos o crédito para o professor que ele teve, o professor era bom, e a gente vai dar uma olhadinha se ele era bom mesmo, né? Então, Aristóteles fundou uma escola, é importante que a gente entenda a escola não como uma sala cheia de classes e mesas, mas a escola é um grupo de pessoas que seguem uma certa filosofia, um certo pensamento. Então, em volta de Aristóteles havia um grupo de pessoas que compartilhavam com as ideias dele e formavam ao redor dele uma escola. Ele era uma espécie de mestre, né? Eram chamados de peripatéticos. A expressão peri vem de ao redor. Como nós podemos ver ali, por exemplo, perímetro é a medida em volta. O perímetro de uma circunferência você media ao redor, certo? Então, peri vem de ao redor. Então, os peripatéticos eram alunos, né, pessoas que circulavam, estavam ao redor de Aristóteles aprendendo com ele. Então, essa era a primeira escola, assim, né? Eu sugiro que vocês olhem, está citado lá no nosso material, lá no final, como sugestão de vídeo, a série Merli. No primeiro episódio, o professor Merli, que é um professor de filosofia, nessa série chamada, que leva o nome desse personagem, né? O Merli, na primeira aula dele na escola onde ele vai trabalhar, o único spoiler que eu vou dar, tá? Ele vai falar um pouquinho sobre os peripatéticos. Então, sugiro que vocês assistam e talvez pode ajudar um pouquinho no entendimento. Então, Aristóteles fundou essa escola, esse grupo de alunos dele chamado peripatéticos, a escola de Liceu. Uma das ideias, assim como Platão tinha várias, uma das ideias de Aristóteles é a divisão entre potência e ato, a separação entre potência e ato. Potência, possibilidade, e ato, ação. Quando eu dou aula em sala presencial, eu pego uma cadeira e digo: posso atirar a cadeira no colega? Posso atirar a cadeira no sujeito? Alguém diz: não, não pode. Não, poder eu posso. Eu aguento a cadeira e ele está a uma distância que eu consigo atirar a cadeira. Então eu posso. Não, mas não deve. Opa! Poder, dever. Poder e fazer são coisas diferentes. Então eu posso, existe a possibilidade e potência, e o ato é a ação. Tá? Isso é uma forma de a gente ver a expressão da palavra potência. A outra forma de a gente entender a expressão potência é olhar para uma semente de laranja e dizer: aqui dentro dessa semente existe uma potência de laranja, uma possibilidade de ser laranja. Ela vai ser laranja? Não sei, eu tenho que plantar, ela tem que germinar, tem que crescer, tem que receber todos os cuidados necessários para no futuro, quem sabe, virar laranja também, dar frutos laranja. Então, uma coisa é potência, possibilidade, e outra coisa é ato. Vocês estão vendo que essa forma de pensar de Aristóteles ela é meio lógica, tem um jogo, né? Potência, ato, né? Essa é a grande contribuição de Aristóteles, ele é o pai da lógica, né? Eu tenho outras, a gente não vai entrar em detalhes para não se alongar muito, mas uma explicação importante, uma característica importante de Aristóteles é justamente essa: ele é o pai da lógica. A lógica se usa em todo lugar, todo o tempo, lá no julgamento no direito, lá quando a gente vai resolver problemas matemáticos, lá quando a gente vai decidir entre uma coisa e outra. Lógica, por exemplo, muito próxima da gente é a lógica da informática. Os equipamentos que estão ao redor da gente, ao redor de mim, de ti, elas funcionam através de uma lógica matemática e uma lógica da informática, né? uma linguagem que começa lá na lógica, né? Se alguém de vocês tiver interesse, vai estudar um pouquinho do que a gente vai ver hoje, vai vir lá em lógica também, lógica de programação, né? Então,
O que é lógica? É a análise de raciocínios para chegar à validade do argumento. Então, às vezes, tem raciocínios que eles não são verdade, mas eles seguem uma lógica a ponto de nos convencer de que são verdade simplesmente pela forma como são apresentados. Então, isso é um jogo da lógica, né? Vamos ver aqui. Na lógica, uma frase que tem sentido é chamada de proposição. Então, uma proposição é o primeiro conceito. O que seria um argumento? Argumento é a ligação de duas ou mais proposições. Então, por exemplo, o lápis é azul, a caneta é azul, por exemplo. Né? Isso é uma proposição. Tá? Isso não é um argumento. Tá? Nós vamos dar uma olhadinha aqui um pouquinho melhor para entender. O que é um argumento? O argumento é duas ou mais proposições. Nós temos uma proposição. Pedro é homem. Proposição 1. Os homens são mortais. Proposição 2. E a terceira proposição é uma conclusão das outras duas. Pedro é homem, os homens são mortais, logo Pedro é mortal. Isso é um argumento. Tá? Essa junção, existe uma conclusão por detrás dessa construção. Então isso é um argumento. Estou dizendo Pedro é homem, se todo homem é mortal, logo Pedro é mortal também. Isso é argumento, é uma construção lógica. Tá? Simples assim. Vamos ver mais um exemplo. Opa, aqui nós temos uma charge, nós não vamos olhar, uma brincadeira, vocês olham depois o material. Nós vamos olhar lógica mais detalhada no próximo vídeo e eu aguardo vocês lá porque é bem importante. No material da apostila, esse material de lógica não está. Está só no vídeo e no material que eu estou colocando para vocês de slides. Mas é bem legal, bem interessante. Não vai ser muito cobrado, a gente vai olhar só algumas coisinhas, mas eu sugiro que vocês olhem.